Carros de luxo. Eles representam muito mais do que apenas transporte. Desde as linhas elegantes de um carro esporte italiano feito à mão, até a presença imponente de um sedã alemão meticulosamente projetado, os veículos de luxo evocam uma sensação de admiração e desejo. Possuir um carro de luxo é frequentemente visto como um símbolo de status. O prestígio associado a certas marcas, construído ao longo de décadas de excelência e exclusividade, aumenta ainda mais seu fascínio. É sobre a conexão emocional, a sensação de orgulho e satisfação que acompanha possuir e dirigir uma máquina que representa o ápice da arte automotiva. A história dos carros de luxo começa no final do século XIX, uma época em que os automóveis ainda estavam em sua infância. Os primeiros exemplos, muitas vezes pouco mais do que carruagens motorizadas, eram rudimentares. No entanto, eles indicavam um futuro em que o transporte seria redefinido pela velocidade, conforto e estilo. Entre os pioneiros desta indústria nascente estavam nomes que mais tarde se tornariam sinônimos de luxo automotivo. Empresas como Mercedes-Benz, Rolls-Royce e Bentley surgiram, impulsionadas pela paixão pela inovação e pelo desejo de criar veículos que fossem tão opulentos quanto tecnologicamente avançados. Os construtores de carruagens, hábeis na arte da fabricação de carruagens, voltaram seus talentos para essas novas carruagens sem cavalos. Para os poucos privilegiados que podiam comprá-las, elas representavam o símbolo máximo de status e modernidade, inaugurando uma nova era no transporte pessoal. O período entre as duas guerras mundiais é frequentemente considerado a era de ouro do design de carros de luxo. Esta época testemunhou o surgimento de modelos icônicos que passariam a definir a própria essência do luxo automotivo. Carros como o Duesenberg Model J, com seu tamanho imponente e motor potente, tornaram-se sinônimos do glamour e da extravagância da época. Os avanços tecnológicos durante este período aumentaram ainda mais o apelo dos carros de luxo. Inovações como sistemas de suspensão independente, freios hidráulicos e motores mais potentes melhoraram o conforto e o desempenho desses veículos. Esta era de ouro foi um momento de grande inovação e criatividade no mundo automotivo. O fim da Segunda Guerra Mundial marcou um ponto de virada na indústria de carros de luxo. Com a recuperação das economias e um renovado sentimento de otimismo no ar, a procura por bens de luxo, incluindo automóveis, aumentou vertiginosamente. As fabricantes de automóveis americanas, encorajadas por sua destreza industrial em tempos de guerra, começaram a produzir veículos maiores, mais potentes e mais luxuosos do que nunca. Esses carros, frequentemente adornados com detalhes cromados e apresentando rabos de peixe distintos, refletiam a confiança e a exuberância da era pós-guerra. Os fabricantes europeus, embora inicialmente lentos para se recuperarem da guerra, logo recuperaram o equilíbrio. O desenvolvimento de poderosos motores, V8 e V12, juntamente com os avanços na tecnologia de suspensão e frenagem, resultou em veículos que eram tão capazes em estradas abertas quanto confortáveis em ambientes urbanos. A tecnologia assume o volante, a inovação define o luxo. A segunda metade do século XX viu a tecnologia desempenhando um papel cada vez mais importante na formação do cenário dos carros de luxo. Não era mais suficiente para um carro ser meramente luxuoso. Também tinha que ser tecnologicamente avançado. Recursos que antes eram considerados de ponta, como vidros elétricos e ar-condicionado, tornaram-se comuns. As fabricantes de automóveis de luxo começaram a incorporar inovações como freios antibloqueio, controle eletrônico de estabilidade e controle de tração em seus veículos, aumentando a segurança e o desempenho. Dentro da cabine, o luxo atingiu novos patamares com estofamento de couro de alta qualidade, sistemas avançados de controle climático e sistemas de som premium.
Marcas como a BMW, com sua divisão M, e a Mercedes-Benz, com seus modelos AMG, começaram a oferecer variantes de alto desempenho de seus sedãs e cupês de luxo, atendendo a motoristas que exigiam conforto e desempenho estimulante. As maravilhas modernas, onde o desempenho encontra a extravagância. Ao entrarmos no século XXI, os carros de luxo continuaram a evoluir em um ritmo sem precedentes. Os avanços tecnológicos atingiram novos patamares, confundindo ainda mais as linhas entre a ficção científica e a realidade automotiva. Os motores híbridos, antes considerados uma tecnologia de nicho, tornaram-se cada vez mais comuns em veículos de luxo. Marcas como a Tesla revolucionaram a indústria com seus carros de luxo totalmente elétricos, oferecendo aceleração incrível e autonomia impressionante. Dentro da cabine, o foco está em criar uma experiência personalizada e conectada. Sistemas avançados de infoentretenimento, com grandes telas sensíveis ao toque, controle por gestos e recursos de reconhecimento de voz, tornaram-se comuns. O carro de luxo moderno não se trata apenas de ir do ponto A ao ponto B, trata-se da experiência, cercado por conforto, tecnologia e desempenho que funcionam em harmonia para criar uma experiência automotiva incomparável. Sustentabilidade e além. O futuro dos passeios luxuosos. Imagine um mundo onde o luxo e a sustentabilidade andam de mãos dadas, redefinindo a maneira como nos movemos. O que o futuro reserva para os carros de luxo? A resposta está em uma combinação de inovação tecnológica e um compromisso com a sustentabilidade. Embora prever o futuro seja sempre um desafio, várias tendências estão moldando a indústria e oferecem um vislumbre do caminho a seguir. Desde o design até a funcionalidade, cada aspecto está sendo reimaginado. Sustentabilidade, conectividade e direção autônoma estão prontos para desempenhar papéis essenciais na definição da próxima geração de veículos de luxo. Estes elementos não são apenas tendências passageiras, mas pilares fundamentais para o futuro. Os veículos elétricos, VEs, estão se tornando cada vez mais sofisticados e desejáveis, oferecendo desempenho e autonomia impressionantes. A evolução das baterias e a infraestrutura de carregamento estão tornando os VEs uma escolha viável para os consumidores de luxo. A tecnologia de células de combustível de hidrogênio, embora ainda em seus estágios iniciais, também é promissora para um futuro mais sustentável. Esta tecnologia pode oferecer uma alternativa limpa e eficiente aos combustíveis fósseis. A conectividade é outra área-chave de foco, com os carros de luxo se tornando cada vez mais integrados às nossas vidas digitais. Imagine um carro que se comunica perfeitamente com todos os seus dispositivos, criando uma experiência de condução verdadeiramente conectada. Espere ver mais avanços nos sistemas de infoentretenimento, com recursos como navegação de realidade aumentada e experiências de entretenimento personalizadas se tornando mais comuns. Estes sistemas não só melhoram a experiência de condução, mas também oferecem um nível de personalização sem precedentes. A tecnologia de direção autônoma também está avançando rapidamente, aumentando a segurança e oferecendo uma experiência de direção mais relaxante e agradável. Com o tempo, esses veículos poderão se tornar uma extensão de nossas casas, proporcionando conforto e conveniência em movimento. Conclusão: o legado duradouro da excelência automotiva. Desde suas origens humildes como carruagens motorizadas até as maravilhas tecnológicas de hoje, os carros de luxo sempre representaram o auge do design automotivo, engenharia e artesanato. Eles são mais do que apenas veículos. São símbolos de aspiração, sucesso e inovação. Ao olharmos para o futuro, a indústria de carros de luxo está à beira de outra era transformadora. Sustentabilidade,
conectividade e direção autônoma estão definindo o que significa dirigir um carro de luxo. No entanto, certos princípios fundamentais permanecerão constantes. A busca pela excelência automotiva, o foco implacável no artesanato e o desejo de criar veículos que evoquem uma sensação de admiração e desejo.